Corinthians está analisando, né, o mercado para buscar reforços pontuais, e a diretoria estima aí com a saída de alguns jogadores, o time consiga aí dar uma diminuída na folha de 4 milhões de reais, né, com a saída de atletas. Então, entre eles o Otero e o Gemerson, né, que deram adeus pro Corinthians. O Timão pega o Inter em casa amanhã, 9 horas, excelente jogo para assistir, hein? E falar do clássico São Paulo e Corinthians, né? Corinthians e São Paulo, que, meu Deus, eu não sei mais o que fazer para ganhar lá na Arena, Léo. Difícil. Ali tá complicado para vocês, viu, Silvio? Eu tô achando que vocês nunca irão ganhar dentro da Neoquímica Arena. Nunca, jamais serão. Foi o último jogo sem torcida, né? Agora o próximo, se Deus quiser, vai ter torcida, né? Verdade, se Deus quiser, terá torcida. Silvio, apesar do tabu ter sido mantido, apesar do 0-0, né? Teria sido melhor em assistir o filme do Pelé, viu, cara? Teria sido melhor assistir o filme do Pelé, porque o jogo não foi 0-0 no placar, foi 0-0 de nota, tanto pro Corinthians quanto pro São Paulo. Nota 0 para o Corinthians, nota 0 para o São Paulo. O jogo foi feio, o jogo parece que os dois times já entraram realmente para empatar. O São Paulo deveria ter tomado... Entraram para não perder, né, Lê? Desculpa. Entraram para não perder. Os dois times entraram para não perder. Nítido. Muito bem observado, Fred. Entraram para não perder. Mas estamos falando aqui do Corinthians, né? O Corinthians que está me surpreendendo de uma forma talvez positiva, que eu estava temeroso, vocês lembram disso, né? Eu estava pavoroso, eu estava com medo do que o Corinthians ia apresentar nas mãos do Silvinho, né? Dentro da expectativa, existe ali um fio de esperança de pelo menos não passar vergonha ou atingir uma Sul-Americana ali, ou sonhar com uma vaga na Libertadores, quem sabe, né? O Silvinho pelo menos colocou as peças em seus lugares, né? Se o Corinthians fosse ali um jogo de xadrez, já tinha... O Corinthians é um time que não tem cavalos, não tem bispos e poucos peões, né? Então, e perdeu uma torre hoje, que é o Gemerson. Então, dentro de um esquema, dentro de uma estratégia, o Silvinho até que está conseguindo criar alguma coisa. Como diz Leonardo Bertozzi, da ESPN, né? Não cria expectativa, cria bode. É muito mais fácil e não é decepcionante, porque o bode é sempre a mesma coisa. O João Vitor está conseguindo crescer, o zagueiro João Vitor. Eu vi boas partidas dele há pouco tempo atrás, de repente ele teve uma queda, não sei se ele estava nervoso com a situação do time, agora parece que ele voltou a jogar bem, esse zagueiro que chegou a jogar até de lateral direito, né? O João Vitor. João Vitor, ele é muito bom zagueiro. É assim, cara, o Corinthians, eu lembro muito de uma música do Roberto Carlos, Eu Não Sou Contra o Progresso, né? Porque muito corintiano ele quer contratação. Eu participo de grupos de corintianos ali, Fred e Silvio, e muitos cobram contratações, né? Então o Corinthians não pode errar de novo, né? E essa música do Roberto Carlos diz: eu não sou contra o progresso, mas apelo para o bom senso. E eu apelo para o bom senso. O Corinthians não pode errar de novo. O Corinthians ele tem que continuar realmente ali com esse time mais, pode-se dizer, singelo, e tentar ali não passar vergonha e não contratar, porque a dívida do Corinthians é muito alta. E se o Corinthians não prestar atenção, pode virar um Cruzeiro. Olha o que aconteceu com o Cruzeiro, gente. Os caras conseguem derrubar uma instituição milionária como o Cruzeiro, deixar numa situação que tá. Aí não vem com essa soberba de falar, mas time da capital aqui de São Paulo, esse eixo aqui de São Paulo é mais difícil acontecer. Acontece. Não. Se o Corinthians continuasse nessa toada de contratar, de empresários dentro do clube, de não tentar enxugar folha, acontece sim, né? Acontece sim, a dívida ia aumentar mais, entrar ali com mais processos, mais do que já tem, né? O Corinthians tem 12 processos rolando de jogadores na justiça, é muita coisa. Se você juntar essa grana aí... Pode falar, Fred. Não, desculpa. Desculpa te interromper. Eu acho assim, o Corinthians já errou muito, é o que eu quero dizer, né? O Corinthians já errou muito, agora o Silvinho tá tentando usar o bom senso que eu disse dessa música aí, né?
O Corinthians ele tem que usar ali toda a sua força interna para não errar de novo com deslumbres, com jogadores que são caros e não vão resolver nada. Ou jogadores caros que talvez também não resolveriam sozinho, né? Como a questão do Renato Augusto hoje, por exemplo. Eu vi muito corintiano hoje pedindo ali uma força extra para contratar o Renato Augusto, mas é inviável financeiramente. E o Renato Augusto não é um jogador que fisicamente sozinho poderia resolver alguma coisa para o Corinthians. Será que o Renato Augusto é o que já foi? Também tem essa, né? Será que ele é o que já foi? Eu acho que dentro dos padrões brasileiros, Fred, ele ainda cairia muito bem numa grande equipe, por exemplo, o Palmeiras. Eu acho que no meio-campo do Palmeiras e o Dudu de um lado, o Rony do outro, os dois correndo que nem maluco, Luiz Adriano na frente e o Renato Augusto no meio, você forma uma seleção brasileira, cara. Sim. Eu acho que o Renato Augusto ele cai bem, como no Flamengo, por exemplo. Ele cai bem num grande elenco, como tinha o Corinthians. Ele jogava do lado de Rodriguinho, jogava do lado de Danilo, jogava do lado de Guerreiro. Se ele tiver dentro de uma equipe que corra pra ele, cara, ele é sensacional, ele joga muito, né? Só que eu acho que o Corinthians não poderia fazer uma loucura dessa. Nem acho que vai fazer, tá? Tô fazendo ali uma analogia, uma resposta a esses torcedores que pedem a contratação do Renato Augusto. Dentro de tudo que falamos desses últimos meses, 3 meses, Silvio Rocha e Fred Ortobon, meu grande amigo, eu acho que o Corinthians está surpreendendo as minhas expectativas. Eu estava temeroso. O 11º lugar de hoje me deixa tranquilo, me deixa sossegado, porque o Corinthians só está jogando o Campeonato Brasileiro. Se ficar nessa posição, para mim tá ótimo. Eu estava temeroso a uma segunda divisão. É isso que eu acho. Esperávamos menos, né, do Corinthians. Esperava muito menos. Né? Esperava proporcional muito como esperávamos mais do São Paulo. Então, Sim, é isso mesmo. Até mesmo porque o Corinthians não fez jogos fáceis no Brasileiro. Ele tá na 11ª colocação e enfrentou jogos muito difíceis, né? Conseguiu arrancar ponto do São Paulo, né? Conseguiu arrancar ponto do Fluminense no Rio. Conseguiu ali fazer jogos mas arrancar ponto do São Paulo até o Chapecoense, até o Cuiabá conseguiram. Né? Não, Fala, Fred. Só o Palmeiras que não, né? Só o Palmeiras que não, pelo amor de Deus, viu? Aí eu olho pra trás e falo assim, meu Deus, como o Palmeiras conseguiu perder o título paulista pra esse time do São Paulo? Mas aí também é que a gente vai chegar no São Paulo, mas a gente olha pra trás, o São Paulo tinha Benítez jogando uma bola redonda, o São Paulo tinha o Daniel Alves, legal, obrigado, desculpa. Luciano. O Daniel Alves jogando uma bola redonda, o Luciano jogando uma bola redonda, então todos eles estavam entrosados. A partir do momento que um machucou, o outro machucou, quebrou todo o esquema do São Paulo. Então, pra mim, o mal do São Paulo foi esse. Todos se machucaram de uma vez só. Então quebrou toda aquela tática, a parte tática, estratégica que o São Paulo tinha, isso foi quebrado. Mas voltando a falar do Corinthians, que é o foco... Ô Fred, só antes, segura aí só um minutinho, só queria falar com o Léo, assim, eu queria, você como empresário que é, Fred, eu queria saber a mágica que o departamento financeiro do Corinthians faz para ter superávit nesse primeiro semestre. É impressionante o que o Corinthians... Eu queria que eles administrassem as minhas contas. Porque é muito difícil o time que deve quase 1 bilhão de reais ter superávit. Alguma coisa aconteceu ali. O que vocês acham também disso? O Léo tá balançando a cabeça, vocês também concordam, Léo? Vamos usar a conta da quitanda, Silvio, que eu usei há 2 programas passados. Eu compro fiado na quitanda, eu devo lá R$120. Eu fui lá e dei R$10. Pô, já diminui minha conta em R$10, porque me sobrou, eu tive um superávit no salário, me sobrou R$10, eu fui lá e dei 10. Esse superávit do Corinthians vai ser ilusório por muito tempo, né? O Corinthians vai pagar dívida aí daqui, pode colocar aí 20 anos pra frente, uma dívida de 1 bilhão interna, mais um estádio, você não vai saldar de uma hora para outra. Mas... pensando do lado positivo, que nem eu tava falando há poucos, o Corinthians pelo menos não tá fazendo loucura, né, Sim, não tá fazendo loucura. Se sobrar esses R$10 esse mês,
R$10 o outro mês, R$10 o outro mês, já são R$30 a menos na minha continha da quitanda. Muito bom, muito bom. Agora vamos lá, Fred, continua, Fred. Tá com os pés no chão, né? Puxando o gancho aí do Léo, a diretoria do Corinthians tá com os pés no chão, né? Coisa que há tempos não acontecia, né? O que eu sinto falta no Corinthians é a presença da base. A base do Corinthians sempre foi uma base forte, sempre foi campeã, a base do Corinthians sempre foi campeã de uma Copa São Paulo, sempre ganhou títulos, sempre brigou, chegou na frente. E de 3, 4, 5 anos para cá, você não escuta falar na base. Sim, há jogadores na base, mas eu digo como um Palmeiras, por exemplo, né? Guardado as proporções, mas Palmeiras que tem aí jogadores de sobra vindo da base e jogando uma bola para ser titular, como gente grande. Mas e o Corinthians? Pô, a gente vê um ou outro, mas a gente não escuta falar como deveria. Então eu acho que o Corinthians deveria sim se estruturar melhor, porque o Corinthians está zerado, o Corinthians está ali embaixo, né? Então eu vejo que o Corinthians ele tem que fazer um trabalho de reestruturação para ele poder voltar a ter um time competitivo, a ter as contas mais ou menos equalizadas. Então o caminho é como isso muitos falam, e a pura verdade, é trabalhar com a base. Hoje em dia, dinheiro não vai cair do céu, os times não têm o poder de compra, poder de contratação como tinha antes. Era mais fáceis as contratações, enfim. Tínhamos públicos nos estádios que aumentavam a renda dos clubes, né? Então, o Corinthians, assim, eu vejo que a saída do Corinthians é uma reestruturação da base, começar de base. Fred, só explicando para você essa coisa da base... No momento que o Brasil faz gol, hein? Paquetá. Paquetá, 1x0, abre o placar aqui. Paquetá, vamos que vamos. O Chile é freguês, o Chile não tem... Esse negócio da base aí, Fred e Silvio Rocha, o Corinthians não tem base porque ele oferta a base pelas dívidas que tem com empresários. Muito empresário, Quando você vai prestar um serviço para um cara que você deve, você não faz o serviço certo. E é o que acontece na base do Corinthians. O Corinthians pega esse jogador X, como ele deve para o empresário... Ele fatia, ele fala, amigão, eu te devo tanto, eu vou te dar esse jogador aqui, e dali para frente esse jogador não é bem trabalhado. O jogador é esquecido. É isso que acontece nas bases do Corinthians. Hoje, se você pegar a base toda, o Corinthians não tem 40% da base inteira do Corinthians. Se fizer uma média, uma mediana dos jogadores que tem, né? É isso que acontece. Então, se você ficar na mão desses empresários sempre e tendo que fatiar esses garotos, nunca vai sair um garoto competente do clube. Se você pegar o Palmeiras, se os empresários tiverem 20% dos atletas de base, é muito. E esses 20% estão nas mãos de grandes corporadoras. Eles são acionistas do jogador. Eles não são parte de uma pessoa, parte de um cidadão. Eu sou daquele cidadão. Não, eu sou de uma empresa, eu sou de um Magazine Luiza, eu sou de uma grande corporação que quer vender bem, que quer trabalhar bem esse jogador, né? Ele não está circulando dentro do seu clube. Você é de uma empresa, você não é de um empresário. Esses empresários, gente, fazem um mal pro futebol brasileiro que, assim, vocês têm noção, não é que vocês não têm noção. A Lei vocês Pelé, têm muita noção, né? O início de tudo isso foi a Lei Pelé, né? Infelizmente, boa por um lado, mas péssima de outro lado, né? A Lei Pelé foi muito mal gerida no Brasil, né, Fred? Eles quiseram imitar ali um modelo que tinha na Europa, e aqui no Brasil realmente não dá certo, porque o brasileiro... A ideia não foi ruim, a ideia da lei, né? Mas, porém, ela foi mal executada, e a continuidade foi péssima, exatamente. Deixaram os clubes ali, a Deus dará, né? No momento que o Brasil perde, o Gabriel Jesus deu um verdadeiro Karate Kid na cara do chileno. Ele foi na maldade. Na hora ele colocou a mão na cabeça ali, mas ele foi na maldade. Expulso complica as coisas, hein? Complica.
Mas voltando ao foco, eu acredito que o Corinthians vai ficar, ele vai beliscar aí uma vaguinha na Sul-Americana novamente, né? Eu não vejo também, como eu via antes, tá? O Silvinho, ele não é um bom técnico, assim como eu falei do Abel, é um técnico que tá aprendendo, né? Ele tem uma rodagem, digamos, uma bagagem um pouco maior do que o Abel, mas ele tá bem ali no mesmo patamar, no sentido de estar aprendendo. Eu vejo ele com futuro, sim. Não vejo, sinceramente, ele como um treinador que vai explodir, um grande treinador, mas eu vejo ele como um bom treinador também, que está aprendendo. Então o Corinthians é melhor que o Mancini. Pelo menos eu vejo o Silvinho melhor, com mais gana. Olha, nessa parte de gana, ele é bem parecido com o Abel Ferreira. Ele é um cara que participa muito do jogo, muito competitivo. Exatamente. Então eu vejo o Corinthians aí no meio da tabela, assim como o Santos também, né? Não vejo o Corinthians como um time com risco de rebaixamento. Isso, sinceridade, mesmo com cansaço, com o passar dos jogos, com jogadores que machucam, além do que, como o Léo disse, vocês mesmos disseram, o Corinthians está observando o mercado, então deve trazer 2, 3 jogadores aí para compor, bem para ser titular ou para compor o elenco, e eu creio que não vai brigar por uma vaga na Libertadores, dificilmente, pode ser que nos surpreenda, mas eu não vejo também com riscos de rebaixamento, não. Então o Corinthians, ele tá fazendo o que pode com o que ele tem, né? Eu acho que o Corinthians foi... O Silvinho tá dando uma cara pro time. Eu tô achando legal, pelo menos o Corinthians deixou de perder, tá ajeitando. O clássico foi ali pau a pau. O Corinthians, se você for colocar, ele teve acho que mais chances do que o São Paulo de ganhar, né? Teve mais alguns lances agudos aí. Eu acho que o Silvinho vai dar uma cara assim pro Corinthians, né?